Olá, caros colegas do YouTube, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo explicativo envolvendo aí conteúdos de eletrônica. Sou Lúcio Rogério e nesse vídeo nós falaremos sobre amplificador diferencial ou também chamado subtrator. Bom, então eu estou aqui no Proteus, um software de simulação. Basicamente, a gente tem um circuito como esse. 4 resistores, né? Eu tenho um amplificador operacional. O meu amplificador operacional ele tem uma realimentação negativa, veja, através do resistor R4. Esses nomes aqui que foram inseridos, eles podem mudar, né? De acordo com o projeto, com o exercício, né? No caso, se for aí uma análise acadêmica, né? Voltado para algum fim didático. Então esses valores que eu coloquei aqui, tanto os valores dos sinais de entrada quanto os valores dos resistores, eles podem mudar, né? Então coloquei o R4, resistor de realimentação, o R1 e o R2, os resistores de entrada, e esse resistor para o terra aqui na entrada, conectado à entrada não inversora, o resistor R3. 2 sinais de entrada. Esse circuito basicamente faz a subtração. Então, resumindo, nós fazemos a subtração de 2 sinais. Então, se eu preciso, de forma analógica, pegar 2 sinais elétricos e subtraí-los, eu uso um amplificador diferencial ou também chamado subtrator. Não confunda o amplificador diferencial com o diferenciador. O diferencial faz a subtração e o diferenciador faz a derivada. O diferenciador utiliza resistores e capacitores, é o mais típico aí. O diferencial, que é esse subtrator, ele utiliza apenas resistores, não utiliza capacitores. Bom, então basicamente o amplificador subtrator, né, vai promover a subtração de 2 sinais, mas além de promover a subtração de 2 sinais, eu posso aplicar um ganho, né? Eu posso pegar no resultado dessa subtração e aplicar um ganho nesse sinal. Nesse caso aqui são 2 sinais, né? Então eu tenho o sinal VA e o sinal VB. Para que eu não erre, né, eu basicamente sempre considero o sinal aplicado à entrada não inversora menos o sinal aplicado à entrada inversora. Então é sempre o sinal aplicado à entrada não inversora menos o sinal aplicado à entrada inversora. Então eu não erro, eu posso colocar qualquer valor aqui que eu, né, na hora de fazer a análise, tem que ter essa atenção, né, tem que ter essa informação, que é sempre esse sinal. Nesse caso aqui, então, seria o VA menos o VB, multiplicado por um ganho. E aí o ganho ele está relacionado ao valor, né, aos valores dos resistores. Como eu tenho 4 resistores, esses 4 resistores estarão ligados aí, estarão amarrados a esse ganho, né, definindo o valor desse ganho. Então, considerando que é sempre o sinal da não inversora menos da inversora, eu não preciso mais me preocupar com essas nomenclaturas. VA menos VB, VX menos VY, V1 menos V2, V2 menos V1, VH menos VL, enfim, né, eu tenho que lembrar que é sempre o sinal que entra na não inversora pelo sinal que entra na inversora. Eu tenho 3 condições para esse circuito, né? Eu coloquei de forma detalhada aqui, ó. A primeira condição, que é essa aqui, ela basicamente vai considerar quando todas as resistências forem iguais, que não é o nosso caso aqui. Eu peguei o caso, vamos dizer, mais não comum, né? Na verdade, ele não é uma situação comum, esse caso que eu peguei, que ele é mais chato, né? Envolve aí uma amarração maior entre as resistências. Mas a gente tem que lembrar que tem 3 condições. A primeira delas, quando todos os resistores forem iguais. Se todos os resistores forem iguais, né, eu basicamente vou ter VA menos VB. Lembrando que VA é o sinal aplicado à entrada não inversora e VB é o sinal aplicado à entrada inversora. Essa é a primeira condição, mais fácil, né? E o ganho vale 1, o ganho é unitário. Segunda condição, a segunda condição, basicamente, a gente tem um par de resistores igual e outro par de resistores também
né, do mesmo valor. Então, nesse caso aqui, eu tenho o R1 igual ao R2, lembrando o R1 e o R2 são os resistores de entrada, e o R3 igual ao R4. O R1 e o R2 eu chamei, né, de Rx aqui para facilitar. E o R3 igual ao R4 eu chamei de resistor RY. Então, se o R1 é igual ao R2 e o R3 igual ao R4, né, a gente tem que lembrar que esses pares eles não são iguais. Então, nesse caso aqui, se a gente voltar para o circuito, nós teríamos os dois resistores de entrada iguais e o resistor R4, que é o de realimentação, igual ao resistor R3, que está conectado aqui na entrada não inversora para o terra. Então, essa condição é a condição mais utilizada. Normalmente, quando a gente vai utilizar o subtrator na prática, a gente, muitas vezes, né, não é regra, mas a gente quer aplicar um ganho. A gente quer oferecer aí, né, um ganho para esse resultado da subtração. Então, nesse caso aqui, né, veja que o ganho ele é definido pelo valor dos pares. Então, vai ser o RY. Aí, para não errar, é sempre o valor do resistor de realimentação dividido pelo valor dos resistores de entrada. Então, vai ser o RY dividido pelo RX. Né? Lembrando que o RX são os valores dos resistores de entrada e o RY são os valores do resistor de realimentação e do resistor que está para referência do circuito, para o terra. Então, esse circuito ele torna-se muito atrativo porque eu faço a subtração e aplico um ganho desejável. E esse ganho é definido pelos valores dos resistores. Se eu quero aí um ganho de 10, eu posso colocar o R4 e o R3 valendo 10K e o R1 e o R2 valendo 1K. Bom, normalmente a gente utiliza valores aí de resistências mais altas aí, de 1K para cima. Você pode usar valores de resistências mais baixas, mas muitas vezes a gente quer correntes muito pequenas, né? Por quê? Porque a impedância de entrada do operacional é muito alta. Então a gente não precisa de corrente, né, de sinal de corrente para excitar as entradas do operacional. Então por isso a gente utiliza valores de resistências mais altos. Então aqui eu poderia, basicamente, se eu quisesse um ganho de 10, trabalhar com resistores de 10K e 1K, ou resistores de 100K e 10K, ou 50K e 5K, enfim, mantendo essa relação de proporção. E a terceira condição, que é a condição desse circuito, nós basicamente temos todos os resistores diferentes. Né? Nesse caso aqui, eu comentei que essa situação ela é pouco utilizada porque há uma amarração chata entre, né, entre o valor das resistências com cada valor de entrada. Então não é típico a gente utilizar, né, um circuito prático, um subtrator com todas as resistências diferentes. Mas a nossa análise aqui, né, a título de conhecimento e de análise, nós estamos considerando resistor R4 50, R2 40, R1 10 e R3 20. Veja, se eu colocar para simular esse circuito, a tensão de saída está sendo 1,75. Então, eu estou pegando 2, subtraindo por 1, né, daria 1. Porém, eu estou aplicando um ganho que é definido pelo valor das resistências. E esse ganho está gerando uma amplificação de 1 para 1,75. Então, para a gente entender da onde vem isso, né, a gente tem essa equação aqui, ó. Eu não vou entrar em detalhe, a gente precisaria matematizar, né, colocar correntes, definir pontos aqui de potencial, fazer todo um equacionamento matemático para chegar nessa equação. Veja que nessa situação eu tenho a resistência R3, R1, R2 e R4, né? Todas as resistências elas estão influenciando no ganho da entrada VA. Aqui eu tenho um ganho diferente para cada entrada, né? Na situação anterior, na condição 2, eu tenho um ganho aplicado, né, basicamente ao resultado da subtração das duas entradas. Aqui não, aqui eu tenho um ganho individual para cada entrada, porém esse ganho, né, ele
está considerando aqui, ó, no caso do VA, todas as resistências. E no caso de VB, eu estou considerando a resistência de realimentação e a resistência R2, que é a resistência de entrada, né, da entrada inversora. Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho uma amarração muito maior, né, para definir o ganho. A dificuldade é maior para definir o ganho. Por isso que essa condição de todas as resistências diferentes não é uma condição muito prática, né? Ela é mais didática, ela é mais teórica. Então, como é essa condição, né, que eu propus aqui nesse exercício, eu basicamente, né, simulando aqui, ó, eu vou ter 1,75. Da onde que vem 1,75? Se a gente jogar os valores das resistências na equação, veja, eu coloquei aqui então a equação, ó, o VA que vale 2, eu vou multiplicar, né, o R3 por 20K dividido. Aqui embaixo eu tenho uma soma de R1 mais R3, que é 10K mais 20K. Esse conjunto todo aqui eu vou multiplicar por R2 mais R4 dividido por R2. Eu coloquei aqui. Eu usei os colchetes e os parênteses aqui, né, para ficar mais organizado aqui a descrição, né, do desenvolvimento da resolução da equação. Do lado de cá, ó, eu tenho 40K mais 50, né, R2 é 40 e R4 é 50, dividido por R2, que é 40. Menos, veja que esse menos aqui, ó, aqui eu tenho uma entrada vezes um ganho todo, menos uma outra entrada, que é VB, que é 1, vezes um ganho na entrada VB. E o ganho da entrada VB está considerando 50 dividido por 40. Então, fazendo essa matemática, né, aqui 10 mais 20 dá 30. Então, vai ser 20K dividido por 30, que vai dar 0,666 com a dízima, né? Eu arredondei para 0,667. O 2 é a entrada, né? VA, 2 volts. 90 dividido por 40. Antes aqui eu tinha feito 40 com 50, dá 90K, né? Então fica 90K dividido por 40, que vai dar 2,25. Né? 0,667 vezes 2,25 vai me dar 1,5. 1,5 vezes 2 vai me dar, né, como resultado 3. E do lado de cá, ó, 1 vezes 50 dividido por 40, 1,25. Né? Então, 1 vezes 1,25 vai me dar 1,25. Então, resultado final aqui, ó, 3 menos 1,25. A gente tem aí 1,75 batendo com o valor aqui da minha simulação. Então, é isso, né? Não vou prolongar mais. Esse é o circuito subtrator ou diferencial, em que a gente tem 3 condições. A condição 1 e a condição 2 são as mais utilizadas. A mais utilizada de todas é a condição 2, em que a gente tem 2 pares iguais, né? E a condição 3, que foi tratada aqui, é uma condição incomum, né, onde todas as resistências são diferentes. A gente tem que aplicar na equação. A gente pode resolver esse exercício de forma diferente, mas eu vou deixar isso para outro vídeo, para não prolongar mais, para mostrar que usando o teorema da superposição, a gente pode resolver sem equação nenhuma um exercício desse, considerando aí todas as resistências diferentes. Ok? Forte abraço aí e até a próxima. Bons estudos para você.